Um, dois. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abramos as nossas Bíblias, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Atos. Capítulo 4 do livro de Atos. Diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Soberano Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Reconhecemos, ó Deus, que nada nós somos, que nada nós podemos sem a Tua infinita graça. Por isso eu te peço que me ajude, por isso eu te peço que derrame sobre a minha vida a Tua misericórdia e bênção, para que nós possamos nesta noite, Senhor, ó Deus, estudarmos a Tua palavra, guardados, ungidos pelo Espírito Santo, e que Tu possas falar conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de lhes falar sobre o espírito de ousadia. Foi o tema que o pastor me deu para que a gente ministrasse a doutrina hoje. Capítulo 4, do 1 ao 23, e nós vamos meditar hoje só o que o tempo der. Então, esse é um texto que é depois daquele texto da cura. Pedro e João vão ao templo e eles curam, pelo poder de Deus, um paralítico. E aí, quando eles estão pregando ao povo que aflui para ali, para aquele local, por causa da cura, então eles estão pregando, porque a cura não é um fim, ela é um meio. Porque eu vou repetir, a cura não é um fim, a cura é um meio. Hoje, para muita gente, a cura é um fim. Então, em muitos lugares, a pregação é para que a pessoa seja curada e saia dali transformada e de bem com a vida e com a saúde garantida, mas com a alma perdida. Então, agora a Bíblia diz, estando eles ainda falando, o verbo está no presente, eles ainda estão falando, quando vieram, porque quando você fala do espírito de ousadia, a ousadia, ela traz consigo a perseguição. Em qualquer área da vida, se você tem coragem de denunciar o erro, seja no judiciário, seja na política, seja na escola do seu filho, seja na igreja, se você tem peito, coragem para denunciar o erro, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Por isso nós precisamos de ousadia, que vem da palavra parresia, que é coragem. Que é coragem para enfrentar a oposição que vai se levantar por causa da obra que você decide fazer. Aqueles homens decidiram realizar a obra de Deus, pregar, curar em nome de Jesus, e agora vai incomodar muita gente. E aí eles precisavam de ousadia, porque eles estavam na perseguição. Diz assim, estando eles ainda falando,
eles ainda falando ao povo, sobrevieram 3 pessoas, 3 tipos de gente. Os sacerdotes, hieréus, o capitão do templo, que era o chefe, a pessoa que ficava abaixo do sacerdote, que tomava conta do templo e dos arredores do templo. E diz assim, e os saduceus? Saduceus eram os aristocratas, eram os que detinham o sacerdócio. Eles eram pessoas que tinham passado para a cultura grega, eles só acreditavam na Torá, nos 4 livros de Moisés, e eles estavam muito bem porque os romanos deixavam com que eles exercessem o sacerdócio. Então, eles tinham a preocupação de sempre estar agradando aos romanos, para que os romanos não interviessem no culto deles e nos benefícios que eles tinham. E assim, muitas vezes, nós temos medo de falar, nós nos omitimos, porque a gente tem medo que as pessoas caçem alguns direitos que nós temos. E aí diz assim, o que esse povo anunciava que incomodava? Que ensinassem ao povo em Jesus a ressurreição dos mortos. Se você quer ter uma vida tranquila e abençoada, pregue prosperidade. Se você quer ter uma vida tranquila e pacífica, pregue aquela mensagem que é assim, ei, o Senhor fala contigo. É com você mesmo. O Senhor vai te dar força. Sabe aquele emprego que você está precisando? Deus vai te dar. Sabe aquela luta que você está passando? Você vai vencer. Mas se você começar com essa história de falar o que a Bíblia diz, você vai ser incomodado. E muitas vezes você não vai ter tempo, como aqui, nem sequer de terminar o sermão. Porque eles diziam, em Jesus Cristo está a ressurreição. A última coisa está em Jesus Cristo. A coisa mais importante é a ressurreição. E a ressurreição dos mortos vem através de Jesus Cristo. Ela não vem pelo judaísmo, ela vem por Jesus Cristo. Isso mexeu com o povo. Nós precisamos voltar a pregar Jesus. Nós precisamos da centralidade da cruz. Nós precisamos, você que está me ouvindo, nós precisamos pregar Jesus de novo. Nós somos reformados que precisamos de reforma. Nós precisamos falar do nome da denominação menos e falar de Jesus muito mais. E aí diz assim, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte. Eu quero lhe dizer que quem serve a Deus também passa tribulação. Porque a gente pensa o seguinte, que se eu estiver fazendo o trabalho de Deus, se eu estou no templo de Deus, se eu estou cheio do Espírito a ponto de levantar um paralítico, então eu estou na bolha protetora de Jeová. De jeito nenhum. A prova é que esses homens mal acabaram de ver o milagre, já estavam vendo as grades. Para mostrar que nós dependemos de Deus. Para mostrar que sem Deus, nada nós somos. E para mostrar que quando eu começo a realizar a obra de Deus, eu estou mexendo no vespeiro. A perseguição vem. Daí, se você não pedir a Deus ousadia, é melhor nem sequer fazer nada. E aí ele diz assim, mas quando você faz as coisas para Deus, mesmo que haja perseguição, há também um resultado. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram.
Quando o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus chegaram, a palavra já tinha caído nos corações. Eu e você precisamos chegar primeiro. Se é que a gente está chegando. Nós precisamos levar o evangelho de Cristo. Para quando os opositores chegar, o evangelho já ter entrado no coração das pessoas. E diz assim, e creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Na primeira pregação foi a 3. Agora vai de 3 para quase 5. E a igreja está crescendo. E aí o que acontece? Quando a igreja cresce, porque, irmãos, nós precisamos orar pela nossa igreja aqui. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, e cabe a cada um de nós aqui, porque não dá para um templo lindo como esse ter essa quantidade de gente no culto de doutrina. Nós precisamos ganhar almas para encher isso aqui. Eu não consigo, irmãos, ficar feliz, plenamente feliz. Eu fico feliz pela honra que o pastor Frota me dá, pastor Teixeira, de pregar. Mas fico triste, porque a gente podia ter muito mais gente. E diz assim, agora eles vão para o Sinédrio. O Sinédrio, para quem ainda não viu, eu queria que o menino colocasse aí, lá onde tem o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 pessoas, era presidido pelo sumo sacerdote, era uma espécie de STF da época, do judaísmo. 35 membros ficavam de um lado. Eu coloquei uma imagem aí, passa aí, por favor. E 35 do outro, daqui. O sumo sacerdote ficava ali. Os que iam julgar estão aqui. E aí é o Sinédrio. E aqui ficavam aqueles que iam acusar. E aqui no meio, os réus, Pedro e João. Então, eles não estão em qualquer lugar mesmo. É como se dissesse, pastor Gilberto, o senhor foi convocado para ir depor, por causa das suas pregações, no STF. Ninguém diga que não ia ficar humanamente preocupado. Diz assim, rapaz, eu tenho uma amiga agora que só vive lá, né? Já, qualquer coisa ele me ajuda. Então, o que acontece? Os irmãos agora sabem que vão ao Sinédrio, que vão encarar, pela primeira vez, aqueles homens da Galileia, vão encarar o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, o grande sacerdote, a corte maior. E diz assim, e aconteceu no dia seguinte, eles passaram a noite na cadeia, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciãos, os escribas, que aqui eram dos fariseus, que eles também tinham parte no Sinédrio, Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, que era seu sogro. Naquela época tinha um sacerdote, aí Roma vinha e dizia assim, você está deposto do cargo. É tanto que nos dias de Jesus você vai encontrar 2 sacerdotes, Anás e Caifás. Isso é história de família. E aí diz assim, e João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, todos aqueles, quando a Bíblia fala príncipe dos sacerdotes, significa aquela turma que já era para estar aposentada, que exerceu o cargo de sacerdote, mas que foi substituído, mas que ainda usufruía, gozava de prestígio diante da sociedade. Então veio a turma toda.
Quer um conselho? Você não quer a turma toda em cima de você, fique quietinho. Mas se você estiver disposto a pregar, não se assuste se a turma toda se reunir para vir contra você. Porque eu acho que esse é um dos grandes problemas de nós não pregarmos hoje, a gente preferir ficar brincando de casinha dentro da igreja. É que a gente está com medo de se expor, porque quando você se expõe, você tem que ser ousado. Aí diz assim, e pondo-os no meio, agora eles são réus, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles tinham visto o milagre, não podiam negar, mas também não queriam aceitar. Hoje nós temos um mundo assim, gente que não pode negar o evangelho de Jesus, mas não quer aceitá-lo. E aí eles chegam agora e dizem, com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Já que eles não podiam negar, queriam saber de onde vinham. Qual era a autoridade por trás? E a grande pergunta para mim e para você hoje é, qual a autoridade por trás da minha vida e da sua? Em nome de quem nós pregamos? Você prega por causa da Bela Vista? Você prega por causa da Batista? Você prega porque você é pastor de uma igreja? Ou você prega por causa de Jesus Cristo e na autoridade de Jesus Cristo, Filho de Deus? Que isso vai fazer toda a diferença. E aí agora, quem pergunta, quer ouvir uma resposta, Pedro agora vai se defender. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. O que é interessante é que os crentes falaram em línguas e continuaram cheios do Espírito Santo. Hoje nós temos um povo que precisa de novo ser cheio do Espírito Santo. Porque, meu irmão, só quem está cheio do Espírito Santo se preocupa com os perdidos. Só quem está cheio do Espírito Santo se preocupa em pregar o Evangelho. Crente que está cheio do Espírito Santo se preocupa em orar. Crente cheio do Espírito Santo se preocupa em obedecer a Deus. Quem não está cheio do Espírito Santo não está nem aí. Quer uma igreja climatizada para que ele possa sentar, deitar e dizer assim, e sentar e descansar e dizer assim, hoje eu vou assistir uma palavra boa. Estão muito acomodados. E aí lhes disse, era preciso ter muita coragem. Você está ali com todo mundo querendo te devorar, as maiores autoridades do país, e eles disseram, em nome de quem? Principais do povo. E vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, que eu acho interessante é que ele não diz assim, diabo, eu te amarro. Hoje as pessoas quando vê isso, dizem assim, o diabo está por trás. Ou a pessoa diz na cara, ou diz assim, está amarrado. Com o canto da boca, está amarrado. Eles disseram, feito a um homem enfermo, e do modo como ele foi curado. É isso que vocês querem saber? Ele diz, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, para não, porque naquela época, Jesus, ou Yeshua no hebraico, era nome comum. Mas eles fazem questão de dizer, olha, aqueles que vocês não valorizavam, aquele que vocês não davam nada por ele, Jesus o Nazareno, a quem vós crucificaste, agora Pedro passa de acusado a acusador.
Porque, meu irmão, é impossível pregar o evangelho sem ofender as pessoas. É impossível pregar o evangelho dizendo assim: ô irmãos, como é que os irmãos estão? Pedro diz assim: olha, em nome de Jesus o Nazareno, aquele, vocês lembram? Que vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Vocês fizeram, Deus desfez. Eu fiz um curso de pós-graduação com o Dr. Timóteo Carriqué, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: o judeu tinha uma crença de que se eles cometessem um erro, e condenassem à morte uma pessoa errada, cometesse um erro ao condenar uma pessoa à morte, Deus reverteria esse erro, trazendo essa pessoa à vida. E é isso que Pedro está dizendo. O que vocês fizeram? Vocês crucificaram. Sabe o que Deus fez? A quem Deus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, em nome desse, é que este está são diante de vocês. Vocês querem uma resposta melhor? É a centralidade de Jesus. É dizer, vocês querem saber quem? Tá certo. Foi aquele que vocês mataram. Vocês pensaram que iam pôr um fim à carreira dele, mas não foi. E aí Pedro diz o seguinte: vocês conhecem muito de Bíblia. Pedro diz: aqui eu estou diante dos sacerdotes. Até Gamaliel estava ali, que era considerado Rabã. Depois o Gamaliel é que vai esfriar as coisas. Pessoal, veja o que vocês vão fazer, que a turma aí o negócio aí é sério. Pedro diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Pedro pega o Salmo 2 e diz assim: olha, naquela época, quando você ia construir alguma coisa, você tinha que ter uma pedra angular. E essa pedra era cortada na montanha por um especialista e enviada para os construtores. Então o construtor examinava a pedra e ele decidia se ela servia ou não. E Pedro diz que quem cortou essa pedra foi Deus. E Deus deu Jesus, a pedra angular, na mão dos construtores, a nação de Israel que estava ali representada por sua elite. Mas Pedro diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Vocês disseram não a Deus. É muito peito. Você chegar para o Sinédrio, olhar assim, ver o sumo sacerdote, todos os ministros, e você dizer assim: olha, vocês rejeitaram aquela pedra que o construtor, que Deus mandou. Vocês são os edificadores, mas vocês rejeitaram. E ele diz assim: mas mesmo a rejeição de vocês não deu certo. Porque o que prevaleceu foi a vontade divina. Ele disse: a qual foi posta por cabeça de esquina. Vocês disseram não quero, mas Deus disse eu quero. E aí diz assim: e em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há outra pessoa capaz de alcançar o coração de um pecador. Irmãos, eu sou a favor de que se faça política, de que se faça obra de caridade, de que se faça todos os ministérios, mas não há um poder capaz de alcançar o coração desta nação, deste mundo e de um perdido, a não ser o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele. Terceiro, eu estou correndo porque eu quero
A ousadia no espírito causa perplexidade. Quando você começa a pregar, quando você começa a ter coragem, quando você começa a sair da sua zona de conforto, o povo começa a se admirar. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informado que eram homens sem letras e indoutos, eles olharam assim, esses homens estão pregando, estão argumentando, e foram ver, mas espera aí, esses homens aí nunca fizeram aqui estudo teológico na nossa academia. Nem estudaram com Gamaliel, nem estudaram com os outros. Eles não são teólogos profissionais, mas têm conhecimento. Porque muita gente, para justificar a sua falta de estudo, está aí. Deus usou pescadores, Deus usou gente simples para pregar o evangelho, nós não precisamos de teologia. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram, não estudou na nossa escola. Passaram 3 anos com Jesus. Eu trocava todos os 37 anos de estudo que eu tenho por 3 anos com Jesus. Aí diz assim, se maravilharam. Porque descobriram que aqueles homens, aí diz assim, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, é impossível você estar com Jesus e não aprender nada. É impossível alguém estar com Jesus dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano e continuar do mesmo jeito. Não dá. Se você está com Jesus, as pessoas vão ficar perplexas e dizerem, o que está acontecendo? Essa pessoa está crescendo em todas as áreas. Tem gente assim, pastor, eu estou passando fome. Ele diz assim, meu irmão, por que você estudou? Hoje tem supletivo, tem tudo. Hoje tem prova para você tirar, fazer uma prova e eliminar o ensino fundamental. Tem uma prova para você eliminar o ensino médio. Tem tudo aí. Tem faculdade com 2 anos, daqui a pouco estão mandando o diploma para você, sem você nem estudar. Mas a pessoa diz, pastor, eu não saio da igreja, esse é o problema mesmo. É porque você só cresce de um lado. Você já imaginou se no seu filho só crescesse a cabeça? O grande problema é que nós precisamos crescer em todas as áreas da vida. É que se você é crente em Jesus, precisa trabalhar mais, precisa estudar mais, precisa ser mais versado, precisa que o mundo olhe, se admire e diga assim, meu Deus, meu Jesus passava o dia todo na esquina falando mal da vida alheia, olha onde estuda de manhã, de tarde, de noite. Eu tenho um amigo que passa até de madrugada estudando, e dá certo que ele manda mensagem para mim de madrugada. Como diz aquela música, de madrugada, irmão, a fila é bem menor, como se Deus tivesse tempo. Aí diz assim, e vendo estar eles com o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. É aquela história, contra fatos não há evidência. O comportamento integral de Pedro e João foi de confiança e coragem, sem rodeios, que os capacitou a falar diante de um auditório que, de certo, era de inspirar medo. Então, quando a gente vai fazer a obra de Deus, eu encontro o pastor Frota, pastor Pedro. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Tudo começa com essa, né? A gente encontra muita gente que tem medo. Pessoas que dizem assim, pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Eu digo, aleluia, o Espírito Santo ainda está agindo. Mas eu tenho medo. Eu digo, eu tenho 37 anos que eu prego e ainda vou para o púlpito com medo. Ou você pensa que eu venho aqui cheio de mim mesmo? Glória a mim, louvado seja eu. Eu vim aqui com medo.
pedindo a Deus que Ele toque no seu coração, pedindo a Deus que Ele me dê graça para que eu não diga besteira, pedindo a Deus que eu não leia o texto, saia do texto e nunca mais volte para o texto, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais pregação que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Por isso que eu ainda deixo o pobre do Miqueias encrencado. Eu mando para o Frota, para botar aqui no telão. Para ver se pelo menos você lê pelo menos uma linha. Agora, o povo ouviu, ficou impressionado e disse, rapaz, esses crentes estão mudando. Mas hoje muita gente só muda, a mulher muda cabelo, o vestido, a unha, o endereço da igreja, mas o resto não muda mais nada. Chega para a gente e diz assim, o que é o WhatsApp? A gente, o quê? Ei, atende esse telefone aqui que eu não sei mexer nesse negócio não. Tem um monte de gente assim, a gente diz assim, qual é a capital da China? Como? E você já ouviu falar de Wuhan? Como? Porque são completamente alienados. Crente que não tem uma profissão, que não faz uma profissão, que não procura uma profissão. Que você não pode dialogar com ele, que não tem cabeça para entender nada, que não sabe argumentar. Aí a turma, quando viu aquele povo mudar, disse, rapaz, foi influência desse tal de Jesus. Quando o povo vê a minha vida e a sua mudada, o povo olha e diz assim, te conheci sem Jesus, mas depois de Jesus, rapaz, tua nova versão está muito melhor. Aí diz assim, todavia mandando-os sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Agora eles disseram, peraí pessoal, vamos interromper aqui o julgamento, uma pausa para tomar uma água, porque o paralítico está aí, trouxeram o paralítico, nós não podemos negar o que eles fizeram. Então, qual vai ser? Agora, se a gente não fizer nada, perde o prestígio. Porque tem muita gente no poder que faz as coisas não porque estas coisas estão certas, mas para eles não perderem o prestígio. Agora eles estão dizendo, se nós soltarmos esses homens, assim o pessoal vai dizer, essa turma aí estava certa. O Sinédrio soltou. O Sinédrio fez a avaliação, todos os teólogos estavam lá, tinha a pastorada toda. Só falta a gente botar, né, para ficar igual o Sinédrio, umas cadeiras do lado de lá e o pastor Teixeira aqui no meio. Aí, diz assim, dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e nós não podemos negar. Então agora aquele povo fica com a pulga atrás da orelha. Aquele povo entra num dilema. Aí olha o que o John Stott diz. Esse aqui morreu e fez falta. Tem muita gente que se morrer não vai fazer falta. Olha o que o John Stott diz. Eles não podiam negar e não queriam reconhecer. Olha o que o Simon Kistemack diz. Aperceberam-se de que Pedro havia transformado o julgamento numa inquisição acerca do paralítico restabelecido. E ele diz mais, para os membros da corte, a libertação dos apóstolos é uma questão de perda de prestígio. Por outro lado, puni-los por realizarem um milagre, incorriam no risco de aguçar a ira do povo. Então eles estão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso que crente faz. Incomoda o mundo.
Essa é a missão da igreja, incomodar o mundo. Uma igreja que deixa o mundo tranquilo, uma igreja que não é perseguida, uma igreja que não deixa o mundo perplexo, uma igreja que não chama a atenção do mundo, é uma igreja irrelevante. Pode fechar as portas. Aí agora esse povo está dizendo, nossa, a gente solta, perde o moral. Se a gente bate, pode apoiar. Porque a turma toda viu, o negócio está difícil, o que vai fazer? É nessa hora que o pessoal precisa de um teólogo. E aí o que acontece? Quando no poder, quando o poder perde a argumentação, recorre à violência. Em todo canto, é assim. Qualquer canto, você vai colégio do seu filho, aí a pessoa diz assim, você diz, rapaz, olha, fizeram assim, 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 o professor fez isso, não era para ter sido assim, e aí a pessoa começa a querer ludibriar você, você vai e argumenta. Aí a pessoa diz assim, se não quiser, não estiver contente, tem direito de sair daqui. Em outras palavras, rua. Em todo canto é assim, na política é assim, na igreja é assim. Se argumenta, quando a pessoa perde a argumentação, diz, olha, está fora do ministério. E aí agora aqui o que acontece? Quando eles não tinham mais argumento, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los. Vamos ameaçar. Para que não falem mais nesse nome a homem algum. Tem um monte de crente hoje que não precisava nem de ameaça. Eles já cumprem essa ordem há muito tempo. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem nesse nome. Essa é a ordem. Está aqui a decisão. Assina aqui embaixo. Porque aquilo ali era um julgamento jurídico. E eles estão proibidos pela instância maior, o carequinha da época. Aquele que assina os decretos monocraticamente. Eles disseram, olha, vocês estão proibidos de pregar o evangelho. E é por isso que muita gente tem medo. Disse, rapaz, eles vão fechar as igrejas e daí? No céu não vai ter templo, o templo é o Cordeiro. E aí o que acontece? Eles ameaçaram para que não se pregasse em nome de Jesus. Mas, meu irmão, não dá para calar uma igreja ousada, uma igreja cheia do Espírito. Ninguém consegue calar homens cheios do Espírito. O que nós estamos precisando, irmão, não é de gente sapateando, não é de gente marchando, não é de gente falando língua estranha, é de gente falando uma mensagem estranha, a mensagem do Evangelho, de que todos nós somos pecadores desgraçados e a única salvação encontra-se no crucificado, no Jesus de Nazaré. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Hoje a gente confunde, a pessoa, você chega num culto, o povo está, aleluia, o outro, glória. O outro nem aleluia, não dá, diz, aleluia. O outro diz, glória. Tinha um pastor aqui que eu estava orando para ele ir para casa. Rapaz, eram uns gritos que o meu ouvido ficava assim, que eu dizia, meu Jesus. Acaba ficava ali do lado, e eu doido para descer. O problema é que hoje, irmão, o negócio está tão sério nas igrejas, que você está acostumado a ver a gente aqui em cima. Se a gente descer, a pessoa pergunta, o que foi, pastor Gilberto? O que aconteceu? Você está desviado? Foi lá para baixo? É. Porque por mim mesmo, eu ficava aí embaixo, lá onde está o Loyola, sem esse negócio de paletó.
Mas o problema é esse, se a gente descer, o pessoal diz, será que o pastor Gilberto está em pecado? Ele não está lá em Riba. O único Riba que eu quero ir é para o céu. Aí o que acontece? Não fala em nome de Jesus. Isso aí não era só da boca para fora, não. Quando ele saiu dali, tinha que dar a canetada. Sim, senhor. É? Só que aí é onde entra a ousadia. Respondendo, porém, Pedro, o senhor está proibindo. As maiores autoridades estão nos proibindo. E aí ele diz assim, respondeu, porém, Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós. Agora eu vou passar a responsabilidade do julgamento para vocês. Se é justo diante de Deus, nós estamos aqui diante de Deus. Eles pegam tudo. Porque tem muita gente que diz assim, oi irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu fico só vendo. Nós estamos aqui hoje em nome de Jesus, diante de Jesus e nem sabe. Que ele disse que estava diante de quem? De quem, pessoal? Aí o pessoal não sabe mais. O pobre do Pedro queria arrancar aqui uma leitura, não conseguiu de jeito nenhum. Nós estamos reunindo no nome de quem? De Jesus, o pastor Ricardo, o dono da oficina. Então, o que acontece? Ele disse assim, julgai vós diante de Deus, ouvir-vos antes a vós que a Deus. Eles passaram a bola, disseram, está certo. Vocês estão dizendo que é para a gente pregar. Então, nós estamos aqui diante de Deus. O senhor somos sacerdote, é o homem. Turma aí, a sacerdotada toda. Todo mundo aí já esteve no poder. Agora nós perguntamos diante de Deus, a vocês, a quem nós devemos obedecer? A vocês que querem que a gente assine, que não vamos mais pregar, ou a Deus que ressuscitou a Jesus e disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem? Aí diz assim, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Esse é o grande problema. Muitos crentes nem viram, nem ouviram. E nem fazem questão. Você que está em casa, era para estar aqui. Quarta-feira venha. Aí ele diz assim, agora, mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar. Porque o crente ousado é aquele que fala, não é aquele que briga. É aquele que fala a verdade, que tem peito para falar a verdade sem precisar denegrir a pessoa. Eles disseram, não achando motivo para os castigar, não fizeram nada de errado. Tem um monte de gente no chicote porque fez coisa errada. Ai, pastor, eu estou endividado. Quem mandou comprar mais do que o que ganha? Aí diz assim, deixaram-nos ir por causa do povo. O povo estava de olho assim. Vamos ver, um dos grandes problemas hoje, se eu fosse político, eu ia dizer, pessoal, vejam aí a votação, porque sempre ditadores tiveram medo do povo. Se eu fosse político, eu ia dizer assim, olhem em quem está votando e em quem eles estão votando. E aí eles dizem assim, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos. Lucas está dizendo, não foi qualquer milagre, não. Tem um pregador aí que a mulher sai assim, ele já curou 30 vezes a mesma pessoa. Aí ele diz, ela está andando, olha, coitada, um sacrifício daquele. Aquilo ali, aquela mulher está daquele jeito assim, ai meu Deus, por que o Senhor me mandou sair daqui? Por que eu não fiquei lá? E vai passar a noite passando aquele gelol.
Porque o milagre de hoje é assim: se você crê em Deus, tire seus óculos. Aí a pessoa tira, jogue fora, pisa em cima, a pessoa pisa. Aí ele diz: agora abre os olhos. A pessoa abre, cadê a porta? Onde é que está a porta? Porque nós estamos procurando não o Cristo dos milagres, mas o milagre do Cristo. Aí diz assim: em quem se operar aquele milagre de saúde, e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. Viviam em comunidade. Não eram crentes desigrejados. Primeira coisa, eles disseram: rapaz, nós vamos sair da cadeia. Se fosse hoje, cada um ia dizer: vai para casa, tomar um banho, me calar. Nunca mais que eu com esse negócio de querer pregar o evangelho. Mas eles foram para a igreja, reuniram os irmãos e contaram: será, turma, nós estamos proibidos de pregar, está aí a boa nova. Se fosse hoje, tinha um monte de gente assim: é o diabo. Irmãos, tem os principados, tem umas potestades. Tem principado que mora até dentro de guarda-roupa. Principado aí pobre. Não tem nenhuma casa. Tem gente que chega e diz assim: olha, irmãos, só Brasília tem um principado. Há controvérsia, tem uma. Aí a Bíblia Sagrada diz assim: e solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais sacerdotes. Se fosse muita gente hoje, isso aí é o sinal para eu parar. Se fosse hoje, muita gente estava assim: está amarrado, eu decreto, está destruído, capeta do inferno. Ou então muita gente ia dizer: faz o L. Mas, irmão, qual é a orientação da Bíblia diante disso? Qual é a orientação da Bíblia se um dia chegar e disser: olha, as igrejas estão fechadas, não podem mais usar as redes sociais, vocês estão proibidos de anunciar esse Jesus dentro de qualquer casa, para qualquer pessoa? O que a gente faria? O que eles fizeram? Qual é a orientação de Deus? Eles foram para a igreja e, ouvindo isso, os irmãos ouviram lá, ninguém disse está amarrado. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Irmão de Najá, quer ver um monte de gente orando? Peça a Deus: Senhor, tira esses direitos que a gente tem. Que aí muita gente vai mandar mensagem para o seu zap: onde é que vai ser a oração hoje, pastor de Najá? Você pode fazer o círculo de oração no São João Batista, que o povo vai. Porque os crentes antigamente faziam os cultos na catacumba. Era o defunto de um lado, o defunto do outro, e Jesus no meio, comandando: glória a Deus. E aí dizia assim: mas hoje tem muita gente que fica assim: está amarrado, pastor. A gente diz assim: ore para Deus tirar. Porque, meu irmão, no dia que for proibido, o verdadeiro crente vai dobrar o joelho e vai dizer assim: Jesus, e o que eu faço agora? Jesus, eu tenho uma chama. Jeremias disse: tinha uma chama no meu peito e ela quis se apagar, mas Deus soprou e o fogo se acendeu. Aí olha o que eles dizem. Unânimes levantaram a voz e disseram: tu, soberano, Senhor. Eles estão dizendo: quem manda não é o sumo sacerdote, nem Roma. Quem manda é o Senhor. Que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Eles começam dizendo: Senhor, o poder está em ti. A autoridade, nós recorremos à autoridade maior. Nós tivemos uma perda ali numa instânciazinha fraca. Acho que foi bem aquela lá de Curitiba.
E eles disseram: nós recorremos para o verdadeiro STF do céu. E aí olha o que eles oraram. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Era um povo que orava a Bíblia. Um povo que disse: pai, o Senhor já tinha dito que os gentios, que os povos iam se levantar contra o teu filho. Nós lemos na tua palavra e nós acreditamos nisso. E eles disseram: e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão dizendo: pai, o Senhor olhou que está cumprindo a tua palavra, se cumprindo a tua palavra, que os poderosos desse mundo se levantaram, não foi contra mim, não foi contra o pastor Frota, não foi contra o pastor Pedro, foi contra o Senhor e aquele a quem o Senhor ungiu. Aí, meu irmão, você passou, só Senhor, eles pensam que estão lidando conosco. Nós estamos mudando a esfera. E aí olha o que ele diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles estão dizendo: nós já sabíamos disso. Eles estão dizendo: nós não fomos pegos de surpresa. Fecharam a igreja. Foi o cão. Não, eles disseram: nós já sabíamos. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos que o mundo se ajuntaria contra o Senhor e contra o seu ungido, e a tua palavra está se cumprindo. E você pensa que ela não vai se cumprir hoje? Jesus disse: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí ele diz assim: mas a tua mão e o teu propósito já tinham determinado. Ele está dizendo: não foi o povo que fez, foi o Senhor que designou para que isso acontecesse. O que está acontecendo é o que está escrito na tua história. O que está acontecendo é o que o Senhor traçou. Eles só estão fazendo porque o Senhor deu a permissão. Não tem nada fora do teu controle. Eles não estão lá. E agora, meu Deus? E agora, meu pai, o que vai acontecer? Pai, eu vou arrancar os cabelos de quem não tem. E aí eles disseram: olha, por isso que na teologia a gente diz assim: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque Deus só deixou o mal entrar no mundo porque ele já tinha a porta de saída. Que o mal ia sair, ia ser derrotado na cruz do Calvário. E aí, para terminar, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles fazem 3 pedidos. Veja que o milagre aqui agora, que eles pedem, não é mais um milagre de ira. Senhor, toca fogo. Eles, quando vão caminhando com Jesus, passando por Samaria, parentes ali, primos, os primos não querem deixar eles passarem. Eles dizem assim: Senhor, manda fogo para queimar os primos. Agora não. Eles dizem assim: olha para as suas ameaças. Eles não estão dizendo: Senhor, nos cubra com teu sangue. Senhor, nos esconde debaixo do teu manto. Tem gente que está quase católico, só falta dizer teu manto azul. Eles não estão dizendo: Senhor, que não venha, caia por terra. Não, eles estão dizendo: Senhor, só dê uma olhada. Depois ele diz assim: e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Dá-nos graça para fazer o que eles disseram para não fazer. Eles estão dizendo: Pai, se o Senhor olhar para nós, não vai. Nós não temos coragem para fazer, não. Mas se o Senhor nos der intrepidez, nós desobedecemos o sinédrio. E ele diz assim: então estende as tuas mãos para que façam sinais, prodígios e maravilhas.
Eles agora estão clamando por milagres de misericórdia. Eles agora mudaram. Não são mais pessoas que dizem assim: Senhor, manda fogo do céu. Senhor, destrói essas almas. São pessoas que estão dizendo: Pai, ao invés disso, olhe para as ameaças deles, mande sinais do céu, curando, libertando, transformando, para que esse povo saiba que Tu és um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Olha o que diz esse autor aqui. Ele diz assim, olha: o terceiro sinal, Deus lhes estendesse a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. Mas olha o que o Alexandre diz. Agora, eles não exigiam milagres de vingança ou destruição, como o fogo dos céus, mas sim milagres de misericórdia. Quando você é transformado, você não ora assim: Senhor, já caiu um dedo, corta o resto. Você diz: Senhor, tenha misericórdia. Alcance, para que venha na igreja e prostrado saiba que o Senhor nos ama, que o Senhor ama esse povo, que o Senhor está do lado desse povo. Tem um monte de gente com ódio do PT. Ao invés de dizer assim: Senhor, o judeu estava tudo querendo matar, destruir, acabar com a tua igreja. E Tu disse: eles são a sinagoga do capeta. Mas eles vão chegar e prostrado vão adorar. E vão reconhecer e dizer: verdadeiramente Tu amas a este povo. O que eu sonho não é a destruição da esquerda. O que eu sonho é que muita gente que é comunista, marxista, que possa chegar e dizer: Deus ama esse povo, e contra esse povo não vale encantamento, não vale lei, ninguém vai calar esse povo, porque tem um espírito de ousadia dentro desse povo, e nós podemos fechar o templo, mas jamais vamos apagar o evangelho da boca deles. E aí olha o que aconteceu. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É isso que eu espero. É isso que Deus espera de nós. Que a gente possa com intrepidez anunciar a palavra de Deus. Sabendo que quando a gente começar a anunciar a palavra de Deus, as lutas virão, as dificuldades virão, mas Deus nos dará graça para sermos ousados. Deus nos dará graça para enfrentarmos este mundo, e Deus nos dará graça para que a gente possa servir a Deus. Eu queria convidar você hoje a tomar uma atitude. A dizer: Jesus, Tu vai ser a minha prioridade. Porque eu vejo tanta gente dividida. A pergunta de hoje é: qual é a nossa prioridade? Quem consome meu tempo? A quem eu sirvo? Qual a causa que domina meu coração? Quando a nossa causa, na causa de Cristo, dominar nosso coração, ninguém para. Deus vai nos dar ousadia. Nós vamos romper barreiras. O mundo vai olhar e vai dizer: essas pessoas estiveram com Jesus. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver vidas transformadas. E o mundo vai descobrir uma coisa: eu posso ser crente e me aliar a eles, mas se eu não passar para o lado deles, uma coisa eu descobri: Deus ama esse povo, e ninguém vai conseguir parar esse povo.
Escutem, vocês que estão criando leis. Escutem, vocês que estão tentando parar, gente. Ninguém consegue parar aqueles a quem Deus chamou para anunciar a morte e a ressurreição do leão da tribo de Judá. Amém.